E agora nós vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal de Capivari, do Bombonati, e também com o Dr. Murilo Kerches, ele que é o advogado do Legislativo, que é o responsável por todos os processos que ocorrem na Câmara Municipal de Capivari. Du, mais uma vez, um bom dia e muito obrigado por aceitar o nosso convite para falarmos de um tema que está em debate na Câmara Municipal, que está também trazendo algumas dúvidas para o funcionalismo público. Um bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Jean. Bom dia, doutor Murilo. Bom dia a toda a população capivariana e região. Sempre é um prazer estarmos aqui conversando e levando para a população o conhecimento dos trabalhos municipais na Legislativo. Muito obrigado pelo convite, viu? Doutor Murilo, bom dia, muito obrigado também por estar aqui presente hoje nessa manhã. Bom dia, Tony Machado, Jean Bordini, bom dia ao nosso presidente da Câmara Municipal do Bombonati e também a todos os ouvintes da Rádio Raízes. Du, então para a gente começar a falar um pouquinho, o que seria a reforma da Previdência Municipal e qual é a sua necessidade? Então, a reforma, Tony, são alterações na legislação previdenciária. Um exemplo, claro, é o aumento da contribuição do aposentado. Porque o estudo, hoje, a expectativa de vida nossa, ela, do aposentado em si, ele está contribuindo menos. Na verdade, ele está contribuindo e está vivendo mais do que a contribuição. Ele aposenta e a expectativa de vida dele é maior do que o arrecadado. E por que tem que fazer essa reforma da Previdência? Para equilibrar o déficit na Previdência. Então, basicamente é isso. Não tem, a gente tem discutido essa semana retrasada, semana passada, ontem, para a gente tentar chegar no meio termo. E essa já ocorreu, né? Já ocorreu no governo federal a reforma. E foi aprovado a emenda constitucional 103, que obriga estados e municípios a fazer também essa reforma da Previdência. Eu dirijo para o Murilo agora a pergunta, Murilo, sobre ainda a questão da Previdência. Quais seriam as principais mudanças caso ela seja aprovada pelo Legislativo? Muito bem, Jean. Importante a sua pergunta, porque esse tipo de pergunta a gente acaba respondendo praticamente todos os dias, né? Desde que o projeto de lei foi protocolado na Câmara Municipal pelo Poder Executivo, todo dia os servidores nos ligam, nos procuram, como o presidente falou, fazem reuniões, né? Perguntando, afinal de contas, quais serão as mudanças, né? Eu elenquei 3 principais alterações. Primeiro, com relação à idade mínima para se aposentar, né? A outra alteração, consequentemente, quando você aumenta a idade mínima, você aumenta o tempo de contribuição. E também a forma de calcular a aposentadoria. Então, as principais alterações são o aumento da idade mínima para se aposentar, o aumento do tempo de contribuição e também a forma de calcular a aposentadoria. E a quem será atingido principalmente é o funcionarismo público, né? Diretamente o funcionário público. O efetivo concursado é o que é atingido. O comissionado já está no INSS, né? Vamos dizer assim, é o popular. Diretamente. Infelizmente, sim. Perdão que eu te chamei de tambuzinho, Não, mas é impossível não. Não, nós somos todos tambuzinhos, Sim, na verdade. sim. E para mim, eu me sinto até mais à vontade quando eu falo tambuzinho, porque é irmãos tambuzinho, né? Sim. Então fique à vontade. E só fazendo um adendo nessa questão da Previdência, é uma situação que poucos querem mexer, porque é algo que causa um certo desconforto, mas é preciso, né, Murilo? Exatamente, Gia. Nós tivemos, como o presidente falou, a reforma da Previdência a nível nacional
que ocorreu em 2019. Essa reforma de 2019, ela atingiu todos os trabalhadores da iniciativa privada que recolhem, né, a contribuição para o regime geral, que é o administrado pelo INSS. E, de acordo com essa emenda constitucional 103, aprovada em 2019, os municípios e estados, eles teriam 2 anos para também fazerem as suas reformas no regime próprio. Então, esse prazo está vencendo agora, dia 12 de novembro. Então, por isso que agora, né, chegando perto desse prazo final, que nós estamos lá na Câmara Municipal, após o Executivo ter protocolado o projeto de lei complementar, discutindo essa reforma. E a necessidade da reforma, como você disse, é a questão de você fazer um replanejamento das aposentadorias. Por quê? Como o presidente informou, a expectativa de vida do brasileiro hoje ela aumentou. Então você precisa ter um tempo maior de contribuição para que seja possível o INSS e os regimes próprios de previdência consigam ter caixa, ter dinheiro para pagar esses aposentados e pensionistas, né, em decorrência desse aumento da expectativa de vida. Então, a reforma da Previdência, infelizmente, é uma necessidade para todos, né? Ocorreu no regime geral e agora até dia 12 tem que ser feito no regime próprio também em todos os estados e municípios. Du, o projeto foi enviado pela Prefeitura, foi protocolado no Poder Legislativo. E como você avalia as discussões que ocorreu em cima do projeto com os seus pares, com os vereadores? Como está sendo a discussão desse projeto na Câmara de Vereadores? Olha, Tony, primeiro, nós estamos sem tempo hábil para analisar o projeto e você ter uma conclusão técnica do projeto da reforma da Previdência. Então, é muito difícil quando a gente fala de uma avaliação em cima de um projeto tão importante desse, para o servidor público municipal e para a prefeitura, porque aí nós estamos discutindo o futuro de vida do servidor e o futuro de vida do município. Então, a gente não pode pensar só no município e não pode pensar só no servidor. Os dois têm peso. Então, na verdade, nós estamos ainda analisando, esperando mais alguns pareceres para poder ter uma opinião formada sobre essa situação. Vale ressaltar, Dr. Murilo pode falar bem sobre isso, já foi conversado aqui, teve 2 anos para fazer esse protocolo na Câmara Municipal, para a gente fazer um estudo complexo, pagar profissionais formados na área de estudo da Previdência, para a gente ter um parecer justo para ambas as partes. O projeto ele foi protocolado agora no dia 6. Então nós não temos tempo hábil para levantar, fazer um estudo técnico e fazer uma votação 100% correta e ter os pareceres corretos. Então o vereador hoje, todos os vereadores, a gente está conversando muito, dormindo pouco para poder chegar no melhor possível. Porque qualquer decisão que a gente tome errada é uma votação. Vai prejudicar o município ou o servidor. E não é isso que a gente quer. A gente quer, que gostaria de ter um tempo hábil, né, doutor? O doutor pode falar melhor. Não temos. Então, o meu parecer hoje, a gente vai ter que conversar mais um pouquinho segunda-feira para a gente tentar chegar no meio termo, mas o tempo não deixa. A gente está sem tempo para fazer isso. A Câmara de Vereadores realizou várias reuniões com os profissionais envolvidos, tanto do IPREM, quanto da Prefeitura, quanto aos servidores que vão ser atingidos. E como está o atual estágio de tramitação? Houve alguma mudança já nesse projeto? Como que está esse andamento, presidente? Então, Antônio, o projeto, nós só temos conhecimento dele a partir do protocolo. Foi protocolado no dia 6, pedido regime de urgência. Nós optamos por ir para as comissões, que é o correto. As comissões estão analisando, e aí por que vai para as comissões? Para a gente ouvir realmente, como a gente tem feito, correndo contra o tempo. Ouvir o servidor, ouvir o jurídico, que é do servidor, que é representado pelo sindicato dos servidores, Dr. Wagner. A gente discutiu muito,
ouvi o jurídico e financeiro da prefeitura. Então hoje o projeto ele ainda está tramitando nas comissões. Aí agora a gente precisa ter uma definição. Acredito que mais tardar terça-feira a gente já está definido e pronto para votação. Murilo, para os professores, terá também alguma mudança, alguma alteração diferente do que é para o servidor? Sim, Jean, nós temos a regra geral, né, que são as alterações para todos os servidores. Por exemplo, a questão da mulher. A mulher, ela vai ter a idade mínima de 55, vai passar para 62 anos, né? No caso de professor, como o professor ele é uma categoria diferenciada, vai ter alteração, mas vai ser menor. Então, por exemplo, ela vai passar de 50 anos, a idade mínima, para 57, no caso das mulheres. E no caso dos homens, de 55 para 60. Né? Então, os professores também serão atingidos. Como eles são uma categoria diferenciada, eles vão ter a sua alteração de acordo com a categoria, né? Mas eles também serão atingidos pela reforma da Previdência. Além de aumentar o tempo de contribuição, também haverá mudança na fórmula de cálculo da aposentadoria do servidor, doutor? Sim, Tony. Também essa é uma das alterações, né? Além da idade, do tempo de contribuição, a forma de calcular a aposentadoria também sofrerá alteração. Hoje, o cálculo é feito com base em 80% das maiores contribuições. Então, hoje, né, sem a reforma, é possível você descartar 20% que representaria as menores contribuições. A partir da aprovação da reforma, você vai considerar para cálculo da aposentadoria todas as contribuições. Então, você não consegue mais descartar os 20% que seriam as menores. Então, isso já vai diminuir um pouco o valor da aposentadoria. E outra questão, o cálculo, ele também, após você fazer essa média aritmética das 100% das contribuições, você vai partir de 60%. E cada ano acima de 20 anos, você aumenta 2 pontos percentuais. Então, por exemplo, se uma pessoa contribuiu com 35 anos, ela é feito esse cálculo aritmético, com 100% das contribuições, só que daí você descarta 20 anos, sobra 15. Vezes 2, que seria 2% por ano, nós teríamos 30%, soma-se aos 60. Então você vai ter uma aposentadoria que representa 90% da média aritmética. Então não vai chegar no 100%. Então essa foi uma alteração, inclusive uma das questões que foram debatidas na reunião ontem, né, e sugeridas ao executivo para que alterasse, diminuísse de 20 para 15 anos. Só que o que a gente acaba percebendo é que o maior objetivo do executivo, e eles não estão errados na visão deles, é diminuir o déficit, né, que hoje está em torno de 200 milhões de reais. Então eles querem fazer a reforma para diminuir esse déficit. E eles alegam que fazendo essa alteração, você não vai surtir tanto efeito quanto eles desejavam. Então, infelizmente, eles informaram que não era possível acatar essa alteração. Aproveitando, Gia, já que o doutor falou sobre o déficit, uma opinião tanto do presidente quanto do doutor, por que ocorreu esse déficit com a Previdência do município? Qual a opinião de vocês sobre essa situação que ocasionou tudo isso? Bom, Tony, o que a gente analisou após muitas conversas, pesquisas, nós temos que pensar no Capivari Prev, que é um instituto que administra a aposentadoria dos funcionários públicos efetivos, né, de Capivari, desde a sua criação. Então ele foi criado em 93. Antes de 93, os servidores públicos eles estavam atrelados ao regime geral, ao INSS. A ideia de se criar um instituto próprio em 93 foi dar um alívio para os cofres públicos. Só que esse alívio foi momentâneo somente naquela época, porque a longo prazo você
passa a ter a obrigação de pagar a aposentadoria. Então, quando você cria o instituto, você está tirando a obrigação do INSS de pagar aposentados e está atraindo para o município. Então, você passa a ter essa obrigação que você não tinha. E ao longo do tempo, à medida que for tendo cada vez mais aposentados e pensionistas, essa conta vai aumentando e precisa ser coberta. Então, por isso que esse déficit, ao longo dos anos, se ele não for pago corretamente, vai aumentando, né? Então, o déficit é você ter menos dinheiro do que precisa para pagar. Então, isso não é uma questão que ocorreu nos últimos anos. Isso é um déficit que vem ocorrendo desde a criação do Capivari Prev, que antigamente se chamava IPREM, em 93. E, infelizmente, cada ano que passa, esse déficit está aumentando. Para vocês terem uma ideia, em 2019 o déficit era de 161 milhões. Agora está em 209 milhões. Então, quase 50 milhões de reais em 2 anos. Então, e a tendência é aumentar. Aí vem a necessidade da reforma da Previdência. Então, infelizmente, o que passou, o que ficou para trás, não tem mais como a gente resolver. Não tem mais o que fazer. Nós temos que pensar daqui para frente, né? E, infelizmente, essa reforma é uma necessidade, como o presidente falou. Talvez se tivéssemos um pouco mais de tempo hábil para discutir, sugerir mais algumas outras alterações, mas, infelizmente, não há e até no dia 12 a lei tem que estar aprovada ou não, né? Uma pergunta de leigo, toda cidade tem que ter uma previdência própria? Não, Jean, muito boa a sua pergunta. Na verdade, todo trabalhador, o servidor público, ele é atrelado ou ao regime geral, que é o INSS, ou ao regime próprio, que é o Instituto de Previdência próprio. No Brasil, nós temos em torno de 2.100 institutos, municípios que têm institutos próprios, e 3.000 e pouco que não tem, que é atrelado ao INSS. Então não é obrigado, é uma opção do município. Só que com a reforma da Previdência em 2019, o que aconteceu? Como a grande maioria dos institutos são deficitários, hoje, para você ter uma ideia desses 2.100 que existem no país, acho que 15, se eu não me engano, são superavitários. A grande, quase que totalidade é deficitária. Tanto é que essa reforma em 2019 proibiu a criação de novos institutos próprios de previdência. Então, não pode mais criar. Quem tem, pode manter. Mas quem não tem, não pode mais criar instituto próprio. Du, conforme está tramitando e as reuniões estão ocorrendo e vocês estão ouvindo o outro lado envolvido de toda essa história, que é os servidores, o Poder Executivo está aceitando algumas mudanças no projeto de lei? Como que está essa conversação entre Câmara Municipal, servidores e Executivo? Olha, Antônio, nós colocamos algumas alterações, entre elas ao aumento ou a diminuição de 15 para 20, que é o que impactar hoje. Não foi aceito. Poucas coisas foram alteradas, mas o principal, que afeta muito o servidor, não foi aceito, porque eles não acharam que iria resolver na questão do déficit. Então, nós estamos tentando, os vereadores estão tentando, mas eu volto a dizer, o tempo extrapolou. Então deixou para se resolver aos 45 do segundo tempo uma situação que não se resolve, não é jogo de futebol, não é, uma coisa que tem que ser, se já sabia, volto a dizer, não tem o que fazer, a gente tem que votar, ou aprova ou reprova, ponto, ou aprova ou reprova, não tem meio termo. Era para ter feito isso daí, era para ter sido discutido antes. Nós vereadores estamos no mandato há 10 meses, praticamente trabalhando forte. Se tivesse no começo do ano, a gente teria tempo. E infelizmente o servidor vai ser prejudicado, não tem o que fazer. Se aprovado, se não aprovado, o município. Então é uma decisão muito importante, que a gente tem que pensar muito para tomar.
E a gente percebe pela complexidade do assunto, da gente conversar, é muito difícil às vezes de entender, e é uma situação que nem todos, não vai dar para agradar todo mundo, né? Não vai ser unânime as pessoas que concordam, por mais que vocês tentem chegar a um acordo que tente balancear, fazer uma média, olha, vai ficar, não vai ficar bom para todos, mas, né, porque é difícil chegar numa unanimidade. Quais são as consequências caso não seja aprovado daí? Jean, como o presidente falou, ou aprova ou não, né? Se aprovar, o déficit com certeza irá diminuir, só que em contrapartida o servidor será muito afetado, né? Agora, se não aprovar, o que vai acabar acontecendo? O déficit, que já está em 209 milhões, vai aumentar. Pelo estudo que foi apresentado, inclusive ontem, numa reunião que tivemos, junto ao jurídico, ao financeiro do Poder Executivo, se não aprovar, vai aumentar em mais 30 milhões no mínimo esse déficit. Então nós estamos falando que vai para quase 240 milhões de reais. E como que faz? Se você tem um déficit, você precisa cobrir esse déficit. Então a prefeitura ele tem que tirar de algum lugar. E é isso que ela fala. Para cobrir esse déficit, ela vai ter que tirar dos investimentos, né? Em saúde, educação, em serviços, obras, né? Porque ela tem que cobrir esse déficit, não pode ficar aberto, né? Então, por isso que eles falam que isso vai diminuir o orçamento, né? O numerário, o dinheiro para eles fazerem investimentos. Inclusive, uma outra consequência que pode ocorrer é eles perderem o certificado de regularidade previdenciária, que é o CRP, que é como se fosse uma certidão negativa que permite o município receber verbas de convênios, de emendas parlamentares. Se o município perder essa CRP, ele não vai mais receber verbas de deputados, senadores, né? Emendas parlamentares, convênios que o município tem com o Estado, com a União. Então, se a gente perder a CRP, nós não poderemos mais receber essas verbas, né? Então, é uma situação delicada, como o presidente disse. Você tem que analisar a situação do servidor, que será diretamente afetado, mas você não pode perder de vista também a cidade como um todo, né? O restante da população, né? Então, tem que se analisar bem, pensar bem, para daí votar com plena consciência e certeza do que está fazendo. E há risco dos servidores públicos de Capivari terem que se aposentar pelo regime geral do INSS, doutor? Sim, Tony. Isso é, inclusive, uma das possibilidades de consequência. Então, vamos supor que esse déficit não seja aprovada a reforma e o déficit vai cada ano aumentar. Chega um determinado momento que a prefeitura pode falar, chega, não quero mais esse instituto. Vou acabar com o instituto próprio. Vamos migrar todos os servidores para o regime geral, para o INSS. Então, sem dúvida, essa é uma possibilidade que poderá ocorrer no futuro, caso esse déficit não seja estancado e acabe, porque se ele só aumentar, o instituto vai ficar inviável. E é ruim, né, para o servidor, pelo INSS? Hoje, sim. Ainda é melhor você ter um instituto próprio, porque algumas regras são diferentes do regime geral. Por exemplo, no regime próprio não tem teto, né, limite. Entendi. No regime geral tem o teto do INSS. Então, no regime próprio não temos. Então, hoje ainda é mais vantajoso para o servidor continuar no regime próprio, né, pelo Capivari Prev. Mas, se esse déficit não parar e continuar, pode ser que futuramente seja inviável ter ainda o instituto próprio e o executivo decida migrar os servidores para o regime geral do INSS. Só uma dúvida que eu tenho, questão, você falou do déficit, desde quando tem esse déficit? Desde a criação do Mas instituto. então, cada prefeito que sai, cada administração que sai, não tem que suprir esse déficit? Ele vai Teria. deixando, teria que... Suprir, exatamente. Então, esse déficit, ele existe desde a criação do Sim. Capivari Prev, que antigamente chamava Foi criando IPREM. uma bola de neve. Exatamente. Então, ele foi aumentando e chegou nos 209. Se ele tivesse sido melhor administrado, sem dúvida, ao longo dos anos, não se chegaria como está. Como eu disse, é fato que pouquíssimos são superavitários, 15 no mundo de 2100,
institutos próprios, mas se existe instituto superavitário é porque é possível, né? Sim. Então, se tivesse feito uma gestão ao longo dos anos, pode ser que não fosse superavitário, mas não se chegaria a um déficit tão grande como está. Perfeito. Du, quero agradecer a sua presença na manhã de hoje aqui, por tratar de um assunto tão importante que está sendo nos últimos dias para os servidores e também para a cidade de Capivari. Muito obrigado por vir até aqui hoje para debater sobre a Previdência Municipal. Eu que agradeço, Tony, eu que agradeço, Jean. Quero só ressaltar um detalhe muito importante para que não haja uma politização em cima do projeto, tá? Os vereadores não têm culpa desse projeto chegar a casa, falando a linguagem popular, aos 45 do segundo tempo. Então, não adianta a gente falar para as entidades que os vereadores, se não aprovar, a culpa é deles que não vão receber os repasses. É muito fácil você tirar o abacaxi da sua mão e jogar para outra. Então eu chego para a população, para as entidades e falo: olha Santa Casa, olha Casa da Criança, olha, vocês vão ter o repasse cortado por culpa dos vereadores. E não adianta falar também que nós, vereadores, a culpa, se caso não haja o desenvolvimento da cidade, não é culpa nossa, dessa má gestão executiva ao longo desses anos. Então hoje, resumindo, o servidor é quem está tendo que pagar essa conta, e que não é dele. Não estou dizendo, não estou falando nem da aprovação do projeto que sim ou que não, só quero dizer que os vereadores, independente da votação, esse abacaxi está na mão nossa. Mas essa bola de neve nós não temos culpa, independente da aprovação. Se aprovar, o município, as entidades continuarão recebendo. Se reprovar, vai ter que cortar o custo, porque o gestor ele tem que ser um bom gestor. Então ele tem que saber administrar. Vamos se dizer, foi reprovado o projeto, já tem que ter um segundo plano como vai ter que ser executado. Então, sinto muito a toda a população, nós vamos ter que tomar a decisão. Sim, quando eu falo sinto muito, eu sinto porque, como o doutor disse, é uma bola de neve que veio criando e ninguém foi podando ela. E a tendência agora é aumentar e vir para cima de todo mundo e destruir nós, tanto os servidores como o município. Então, só para deixar claro, entidades, povo de Capivari e servidores, nós vamos tentar fazer o melhor possível para vocês. De tudo que eu pude fazer, o que a Câmara pode fazer, tentar modificar, tentar fazer uma alternativa, nós estamos fazendo. É isso que eu tinha a dizer e deixar claro a todos. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado, doutor Murilo, por nos acompanhar. E a Câmara Municipal, nós, vereadores, e o jurídico nosso está lá também, pronto a atender qualquer munícipe, qualquer cidadão, para tirar qualquer dúvida referente a esse projeto. E a nossa votação desse projeto a gente vai discutir hoje, saindo agora dessa entrevista. Nós vamos ter uma reunião na Câmara para saber se a gente põe esse projeto para votar na segunda ou na terça-feira, uma extraordinária ainda. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Doutor Murilo, muito obrigado pela sua participação e poder esclarecer muitas dúvidas aí que o servidor público e a população está em torno dessa reformulação da Previdência Municipal da cidade de Capivari. Um bom dia. Bom dia, Tony, Jean, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui explicando, né, ou pelo menos tentando explicar de forma mais simples possível, apesar da complexidade, né, do assunto, para toda a população, principalmente para o servidor público. Obrigado.